Saudações de acordo com o fuso horário. Estamos aqui para mais uma aula de frações. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita a dar uma pausa e se inscrever. Ok. Prosseguindo então, quanto aos tipos, as frações podem ser frações próprias. A fração é própria quando o denominador é maior que o numerador. Né? Exemplo, 2 terços, 3 quartos, 5 sexto, tipo 7 dozeavos, assim por diante, tipo 5 sexto. Sempre que o denominador for maior que o numerador, então a fração será chamada de fração própria. A fração será imprópria, fração imprópria, né? Quando o contrário acontecer, nesse caso, quando o denominador for menor que o numerador. É só nós trocar a ordem, tipo 7 terços, tipo 5 meio, 8 nono, 4 terços. Então, sempre que o denominador for menor que o numerador, sempre que isso ocorrer, estaremos diante. Lembrando que isso aqui não é uma fração imprópria, porque o denominador é que é maior. Então, sempre que o denominador for menor que o numerador, estaremos diante de uma fração imprópria. Espero que já tenham percebido que de facto não é uma fração imprópria e que se trata de uma fração própria. Ok, continuando então com a nossa aula. Fração pode ser mista, podemos encontrar também frações mistas. A fração será chamada de mista, nesse caso, sempre que existir um coeficiente que estará multiplicando tanto à esquerda ou à direita da fração. Tipo, eu tenho aqui uma fração A sobre B, né? Terei sempre um número K à esquerda que estará multiplicando a fração. Sempre que a fração vir nesse formato, será chamada de fração mista, como é o caso de 3 inteiros e 2 terços, como é o caso de 2 inteiros e 1 meio. E tantas outras frações, como é o caso de 3 quartos e 7 inteiros. E sempre que a fração vir nesse formato e se verificar que existe um coeficiente tanto à esquerda como à direita, a fração será chamada então de fração mista. Ok? Por fim, então, a fração será chamada de aparente quando o numerador for maior que o denominador e ambos são múltiplos. Sempre que isso ocorrer, eles são múltiplos e o numerador é maior que o denominador, então a fração é chamada de aparente. Em simples palavras, frações aparentes são aquelas que, quando ao dividir o numerador pelo denominador, dá sempre um número inteiro, tipo 4 sobre 2, igual a 2. Tipo 10 quinto é igual a 2. Então, essas frações são chamadas de frações aparentes. Devemos ter um pouquinho de cuidado para não confundi-las com as frações impróprias, uma vez que nas frações impróprias o denominador também é menor. Ok, se ainda estás aí do outro lado, eu agradeço pelo tempo dispensado.